Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora para mais um vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar a respeito de atitudes manipuladoras. Eu percebi que tem algumas pessoas próximas a mim, né, que possuem atitudes manipuladoras, como por exemplo, bloquear após de uma discussão ou então após uma chantagem emocional que não funcionou, né? A pessoa tenta aplicar uma chantagem emocional, quer ser correspondida, né? Tem pessoas que têm o ego lá em cima, manda mensagem, liga, quer ser atendida na hora, pensa que a gente passa o dia todo sem ter o que fazer, né? Eu sou dona de casa, mas isso não significa que eu fico sem fazer nada. Eu tenho coisa para cuidar, né? Cuidar de casa, cuidar de criança dá trabalho, e principalmente que a mulher sabe muito bem disso, né? Mas por conta da rivalidade feminina faz com que muitas mulheres fiquem contra outras mulheres. E algumas pessoas acham que o tempo delas é mais valioso que o nosso, né? Então, talvez a pessoa que fez isso, né, pensa que o tempo dela, o recurso dela é mais valioso do que o meu, sendo que o tempo, a 24 horas é para todo mundo, né? Tem gente que valoriza o tempo delas e eu também valorizo o meu, né? E aí, eu simplesmente parei de me importar. Porque quando você se importa, você joga o jogo dessa pessoa. As pessoas só bloqueiam a gente por bobagem, por uma discussão, às vezes nem quando não tem discussão, que nesse caso não teve, né? Que aconteceu comigo, a pessoa simplesmente me bloqueou porque eu não atendi a ligação da pessoa, sendo que eu tenho um filho pequeno, tenho casa pra cuidar, botei roupa pra lavar, fui lavar prato, fui varrer casa, fui fazer um monte de coisa, e aí a pessoa acha que eu simplesmente fico de barriga pra cima, sem fazer nada o dia todo, e não atendi a ligação dela porque eu não quis, não respondi a mensagem porque eu não quis. Bem, aí é problema da pessoa, né? E isso diz muito sobre frustração. Tem pessoas que não sabem lidar com a frustração. Você precisa aprender a lidar com frustrações para entender que nem todo mundo vai te responder na hora que você quer. Nem todo mundo vai atender aquela ligação, a não ser que seja às vezes algo urgente. Tá todo mundo vivendo sua própria vida. Você valoriza o seu tempo, pois bem, as pessoas também valorizam o tempo delas. As pessoas têm que entender isso. Hoje em dia, dificilmente, raras exceções, a maioria das pessoas, gente, hoje em dia, elas têm ocupações, tá? Ou é uma casa para cuidar, ou é filho, ou é trabalho, ou é estudo, é alguma coisa, entendeu? Dificilmente as pessoas ficam de braços cruzados fazendo nada, a não seja que seja criança ou adolescente. E adolescente, olha lá, porque tem adolescente que trabalha, que estuda, que leva a vida a sério. Então, essa atitude é uma atitude muito infantil também, e manipuladora. Ah, mas não foi intenção, a pessoa não tem maldade no coração. Isso só Deus pode julgar. Não tô aqui para dizer se a pessoa teve maldade ou não. Mas que é uma atitude manipuladora, uma atitude abusiva, tóxica, porque você está punindo a outra pessoa por não estar correspondendo ao que você deseja, como se a vida fosse o que você deseja, entendeu? Como se a pessoa tivesse que cumprir o que você deseja. E antes eu me importava com isso, antes eu ia bater boca e tudo mais. E deixa eu dizer um adendo aqui para vocês. Tem pessoas que fazem isso justamente para você discutir. Tem pessoas que vê você de boa, você tá de boa com ela, tá de boa no relacionamento e ela vai lá, bloqueia você, faz mal a você, pra te causar uma reação emocional pra você discutir com essa pessoa, pra você bater boca, pra você perder seu equilíbrio, perder sua paz. Então, cuidado nessas armadilhas emocionais. Eu já fiz vários vídeos aqui pra vocês falando sobre armadilhas emocionais e por que as pessoas utilizam esse tipo de armadilha pra chamar atenção. Pois bem, o diálogo é uma forma de você expressar suas necessidades e ouvir a outra pessoa. Porém, as pessoas não utilizam o diálogo quando querem algo, elas utilizam da manipulação porque elas acham que a manipulação é mais eficiente. Deixar você com culpa é eficiente, né? Elas pensam assim, não, fulano vai se culpar por eu ter bloqueado e tudo mais, vai ficar ansiosa, vai ficar tentando entender, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado, porque essa pessoa me bloqueou e tudo mais. Então, essa pessoa que bloqueia você, ela quer mexer principalmente no seu psicológico para você ficar se perguntando o que foi que você fez de errado, sendo que muitas vezes você não fez nada de errado, você tem a plena consciência de que não fez nada de errado. Mas tudo que essas pessoas tentam é mexer justamente com o seu psicológico. E a partir do momento que essa pessoa consegue mexer no seu psicológico, essa pessoa conseguiu tirar de você algo que ela queria muito. Então, uma coisa que eu digo pra vocês é que observe a atitude de vocês e pense o seguinte: eu fiz algo de errado pra essa pessoa? Não. Eu fiz um mal? Não. Então, eu não tenho motivo pra me sentir culpada, eu não tenho motivo pra cair na manipulação, na chantagem emocional dessa pessoa. Não deixe, gente, que as pessoas mexam com a cabeça de vocês, com o emocional de vocês. Vocês precisam ser protagonistas da própria história. Vocês precisam ser os donos da emoção de vocês, tá? Não permita que ninguém mexa com as suas emoções ao ponto de te dar instabilidade emocional. Porque eu já percebi um padrão na maioria das pessoas. Tem muita gente que ela tá com conflito, tá com falta de paz, tristeza, tá com algum problema, e aí elas transferem isso pro outro, entendeu? Elas pensam assim, já que eu tô com falta de paz, eu vou fazer com que essa pessoa também não tenha paz. Porque é como se dissesse assim, se eu não tenho paz, então fulano também não vai ter. E eu já detectei isso em muitas pessoas próximas a mim. E é por isso que eu me afastei de muita gente. Eu tenho conversa, não tenho inimizade com ninguém, não tenho inimigos, até porque eu considero a palavra inimigo muito forte. Se alguém tem comigo, problema de quem tem, mas eu não tenho inimizade com ninguém. Por quê?
Porque mágoa, ódio, rancor, tudo isso eu acho toxicidade, eu acho lixo emocional. E eu não acho que isso seja bem-vindo no meu coração, entendeu? E dentro do nosso coração, a gente que escolhe o que quer abrigar. Você quer abrigar rancor, mágoa, ressentimento, dores, problemas, situações? Você vai ver atormentado, você nunca vai ter paz na sua vida. Então, assim, como eu sou uma pessoa que prioriza a paz, eu priorizo, assim, é um valor meu, uma coisa que eu quero levar pra minha vida é ter paz, eu não fico levando no meu coração sujeira emocional, entendeu? Dores. Dores, assim como qualquer outra pessoa possa sentir na hora, uma mágoa, uma frustração e tal, mas depois vida que segue, eu vou viver minha vida, eu não fico lamentando aquilo ali por séculos, porque eu acho que tem coisas melhores pra eu viver, tem coisas melhores que merecem mais a minha atenção do que problemas e, enfim, bobagens, né? Porque, no fim das contas, muitas dessas coisas são bobagens. Então, assim, gente, o que eu acho, né? O que eu penso? A gente precisa escolher as nossas guerras. O que vale a pena a gente lutar e o que vale a pena a gente deixar pra lá. Quando eu reconheço uma manipulação emocional, quando eu reconheço uma chantagem emocional, eu aprendi a ficar em silêncio. Eu aprendi a simplesmente deixar com que aquilo não me afete. Porque eu sei qual é o objetivo da outra pessoa, eu sei a intenção da outra pessoa, que é justamente atrapalhar o meu dia, justamente deixar que uma situação me afete. Então eu sigo pleníssima como se nada tivesse acontecido, porque a pessoa ela faz aquilo querendo sua reação. Quando você fica em silêncio, você buga a cabeça dessa pessoa, porque essa pessoa pensa, como assim? Como assim fulano tá tão tranquilo? Eu fiz tal coisa com ela, falei tal coisa pra ela, aconteceu tal coisa e essa pessoa segue plena. Você buga a cabeça da pessoa, porque ela não espera essa sua reação. Ela não espera que você vá seguir tranquila depois da manipulação emocional, depois da chantagem, depois da provocação. Então, a maior libertação que acontece na sua vida é quando você entende como algumas pessoas agem, que tem pessoas que agem por padrões. Quando você aprende a detectar esses padrões, quando você percebe esse tipo de jogo, você pode sair dele, porque assim, enquanto você não sabe que é um jogo que está acontecendo com você, que alguém está tentando brincar com as suas emoções, você acaba reagindo no automático, você acaba alimentando emocionalmente aquela pessoa. A partir do momento que você para, você não alimenta mais. Eu me afastei de muita gente, eu não me arrependo de ter me afastado da maioria das pessoas que eu conheço, de ter ficado ali com poucas pessoas mais verdadeiras, poucas pessoas, mais pessoas que realmente se importam comigo ou que me fazem bem. Porque, gente, quantidade nunca foi qualidade, entendeu? É uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, quantidade nunca foi qualidade. Então, assim, se tem uma pessoa, por exemplo, na minha vida, né, que ela não quer ficar na minha vida por algum motivo, ela vai fazer um favor para mim saindo. Por quê? Porque se ela saiu da minha vida, isso significa que ela não estava disposta a me oferecer o mínimo que eu mereço, o mínimo do valor que eu tenho. Então, se a pessoa não reconhece meu valor e foi embora, que bom que ela foi embora, porque ela abre espaço para uma nova pessoa chegar. Isso eu falo de amizade, de relacionamento no geral. Sempre que algo vai embora da sua vida, algo melhor vem, entendeu? E aquilo que você acredita acontece na sua vida. E eu acredito nisso, tá? Eu acredito que sempre que uma coisa sai da minha vida, é porque uma coisa melhor vai entrar. Então não tenha medo de perder pessoas. Tem pessoas que nos bloqueiam porque elas ficam querendo gerar esse gatilho de perda, da gente ter medo de perder a pessoa, ter medo de perder o relacionamento. Então não tenha medo de nada, não tenha medo de perder pessoas, não tenha medo de pessoas ficarem com raiva de você, não tenha medo de decepcionar pessoas, não tenha medo da reação das pessoas, não viva para agradar, porque você viver para agradar as pessoas é uma prisão emocional, entendeu? Eu vivi muitos anos da minha vida para agradar, muitos anos querendo corresponder. E sabe o que eu descobri? Que é impossível. É impossível e é algo extremamente cansativo você querer estar ali dentro da caixinha que as pessoas querem colocar para você. Eu já tentei muitas vezes atender às expectativas dos outros e eu só ganhei crise de ansiedade, fundo do poço, tristeza, quase início de depressão. Tudo por querer me encaixar no que as pessoas diziam para mim. Era cobrança, pressão em cima de mim e eu tentando corresponder àquela pressão. Depois eu entendi que existe o livre-arbítrio, entendeu? É a minha vida, eu tenho o direito de escolher como eu vou viver minha vida, eu tenho direito sobre as minhas próprias decisões e eu não preciso estar correspondendo com a vida de ninguém. Então, hoje em dia, eu deixo as pessoas se decepcionarem comigo, se decepcionarem com as minhas decisões, com a minha escolha de vida. Ah, fulano, mas eu não queria que você seguisse essa profissão. Pois bem, é a profissão que eu escolhi. Ai, fulano, eu não queria que você seguisse esse estilo de vida. Tá decepcionada, sinto muito, mas é o meu livre-arbítrio e eu tô usando o meu livre-arbítrio para decidir o meu estilo de vida. Ah, fulano, não sei o que, não sei o que. Gente, eu parei. Eu simplesmente parei com isso. Eu não tô mais preocupada com as relações que eu vou perder, sabe? Se a pessoa quiser, né, continuar na minha vida, quiser continuar fazendo parte e me oferecendo pelo menos o básico e o mínimo, que é o respeito, é o diálogo e tudo mais, bem, mas se ela não quiser permanecer, quiser fazer joguinho, quiser fazer manipulação, quiser fazer esse tipo de coisa, eu simplesmente vou oferecer o meu silêncio. Eu vou simplesmente oferecer minha ausência.
E isso, inclusive, faz parte da sabedoria. Quanto mais você faz parte da sabedoria, quanto mais você busca sabedoria para sua vida, mais você vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação ficando calada, ficando em silêncio, evitando dar munição para os problemas. Porque, assim, tem pessoas que provocam reações emocionais na gente, e quando a gente reage, elas se botam como vítima, entendeu? Isso é um tipo de manipulação para fazer você sair como errada da história. Então, qual é a forma de você não sair como errada da história? É você não dar o que a outra pessoa quer. A outra pessoa quer sua reação, sua explosão emocional para você sair como errada e ela sair como uma coitadinha, como uma vítima. E aí, o que é que você faz? Fica em silêncio. Porque se você não explode, ela não tem como utilizar a sua reação emocional para sair como vítima. Ela vai dizer, não, você falou tal coisa e fulano ficou calada. Entendeu? Você sai como acessante da história. Você evita estressar, você evita gastar saliva. E você poupa sua energia. Porque a energia, gente, a gente tem que colocar em algo que vale a pena. Tem coisas que é só desperdício de tempo, só desperdício de energia, se explicação. Quem gosta de você de verdade, você não precisa estar dando explicações. E entender isso, assim, na minha vida foi libertador. Eu não preciso estar me explicando minhas decisões. Eu sou uma mulher adulta, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 esse ano. E assim, eu sou uma mulher adulta, eu não preciso estar explicando, entendeu? As minhas decisões, o porquê que eu quero tal coisa pra minha vida, porque eu sigo estilo de vida, porque eu tô mais na minha, tipo, tem vezes que eu tô mais introspectiva, tem outras vezes que eu tô mais extrovertida. E eu não preciso estar explicando as minhas vontades, os meus desejos, a minha vida, entendeu? Se eu quiser falar para as pessoas por consideração a elas, porque eu as considero importantes na minha vida, bem, mas não é uma obrigação, entendeu? Eu não sou obrigada a estar dando satisfação, a estar dando explicação da minha vida. E eu percebi esse outro padrão. Tinha pessoas que queriam que eu tivesse o tempo todo me explicando. Ai, mas me explica direitinho porque você tomou essa decisão. Ai, me explica por que isso, por que aquilo. Isso é uma forma de desgastar você. Isso é uma forma de sugar a sua energia. Tem gente que é verdadeiramente vampiro emocional. Se alimenta das suas emoções. Porque essa pessoa, primeiro, não tem o que fazer. Porque não vem dizer pra mim que uma pessoa que tem uma vida bem cuidada, que faz exercício físico, que cuida da mente, que lê um bom livro, que nem eu. Por exemplo, faço exercício físico, leio livro, busco a minha vida espiritual, cuido de casa, cuido de filho, tô preocupada com o meu futuro. Me disse uma pessoa dessa vai ficar atormentando a vida dos outros. Me disse, eu tenho tempo. Olha pra minha cara, gente, olha pra minha cara. Veja se eu tenho tempo de estar brincando emocionalmente com a vida dos outros. Se eu tenho tempo de estar fazendo manipulação, chantagem emocional com a vida dos outros, pra estar atormentando a vida dos outros, pra fazer os outros explodir, brigar, e eu sair com uma coitadinha vitiminha da história. Olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de fazer isso. Gente, eu não tenho. Porque eu tenho maturidade emocional, eu tenho consciência que eu tenho muito mais o que fazer. Eu prefiro pegar a energia, o meu tempo de vida e colocar em coisas produtivas, sabe? Sabe quantos livros eu li hoje? Eu não vou, li hoje não, esse ano. Eu não tô nem falando isso pra me gabar. Eu só tô falando isso pra mostrar a vocês que tem coisa muito mais eficiente do que a gente tá fazendo chantagem e manipulação emocional com os outros. Eu li cerca de 66 livros esse ano, entendeu? Livros, assim, lidos de forma tradicional, passando o olho nas letras. Agora, audiobooks, se eu for juntar, dá quase 100 livros. Se for juntar os audiobooks com os livros lidos, né, seja digital ou fisicamente, dá quase 100 livros. E tudo isso eu fiz substituindo meu tempo de tela. E também sem me importar com a vida dos outros. Sabe quantas vezes eu parei a minha vida, principalmente com um filho pequeno, para cuidar da vida dos outros? Nenhuma. Nenhuma, sabe? Porque simplesmente eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Eu não vejo vantagem nenhuma. Eu ficar, bloqueia, desbloqueia. Ficar com frescurinha, briguei com fulano hoje. Amanhã eu vou procurar brigar com ciclano, não sei o quê. Tem gente que tá sempre brigando com alguém. Afaste desse tipo de gente, tá? Detectou que uma pessoa ela não consegue estar em paz com ninguém. Hoje ela briga com a Amanda, amanhã ela briga com a Fernanda, daqui a pouco ela vai brigar com a Cláudia, com a Matrícia, com a Marcela, com a não sei quem. Gente, entendeu? É um inferno, um verdadeiro inferno conviver com gente assim, entendeu? É um inferno assim, psicológico, que eu tô falando, emocional. Então, assim, quando eu detecto isso em alguém, né, quando eu detecto que uma pessoa ela é muito problemática, ela gosta muito de chantagem, manipulação, eu não quero saber da intenção dela. Se ela tem um coração puro, eu não quero saber, entendeu? Porque quem sonda coração é Deus. O que eu posso saber é essa pessoa tá sendo boa pra minha vida ou não. Essa pessoa tá me causando mal ou não. E é isso. E é isso. Pode ser uma pessoa amada, querida, maravilhosa, generosa. Pode ser sei lá, a mulher mais generosa, o homem mais generoso do mundo. Mas se é uma pessoa que faz mal, tá entendendo, gente? A gente tem que tirar da nossa vida, a gente tem que se poupar. E é o que eu tô fazendo da minha vida, entendeu? Eu tô me poupando. Quem quiser me bloquear, me bloqueia. Quem quiser parar de falar comigo, pare de falar. Eu não vou correr atrás de ninguém, porque
Tem gente que bloqueia, para de falar assim do nada, que é pra ficar dando um tilt na nossa cabeça e a gente ficar tentando entender o que aconteceu e a gente correr atrás. A única pessoa que me bloqueou e eu corri atrás foi minha mãe, porque não preciso explicar, minha mãe, né? Mas tirando minha mãe, amiga, sogra, tio, primo, enfim, qualquer pessoa que vier com o joguinho emocional, tirando minha mãe, sinto muito, mas eu não vou correr atrás, entendeu? Não tenho energia, não tenho disposição, entendeu? Minha mãe é porque é minha mãe, acabou, entendeu? Simplesmente se explica porque é minha mãe. Então ela é a única pessoa assim que eu ainda tento me esforçar para compreender, para se colocar no lugar dela e tudo mais. Ela já assumiu, minha mãe já assumiu para mim que teve vários momentos que ela ficou com raiva de outra situação e descontou em mim. Ela já assumiu isso para mim. Então às vezes quando acontece eu já sei. Não, eita, fulano brigou com minha mãe, por isso que ela descontou em mim. Eu já sei, eu já sei. Quando você começar a entender o comportamento humano, você vai conseguindo decifrar melhor as pessoas. E quando você decifra as pessoas, você consegue entender os motivos dela. Não é que o que ela tá fazendo é certo, mas é que você consegue entender as motivações por trás da atitude que ela teve. Então, quando ela tem uma atitude que eu digo assim, não é certo, mas eu tento entender, não é passar pano. Eu não acho certo, mas eu entendo o motivo. E por ser minha mãe, eu desconsidero. Porém, gente, outras pessoas vai me poupando aí, tá? Vai me poupando. E assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que essa pessoa quiser sair da minha vida, simplesmente sair da minha vida sem precisar dar explicação, sem precisar fazer joguinho, saia. Entendeu? Porque, assim, eu não sei qual é a dificuldade que algumas pessoas têm, né, se tornar adulto, mas parece que a mente ainda é de criança. Que elas preferem fazer joguinho, manipulação emocional, do que ir direto ao assunto, dizer o que quer. Ah, tô fazendo joguinho, vou bloquear, vou não sei o quê. Gente, é só sentar que nem uma pessoa adulta. Que mente é essa, criança? Você tem quantos anos? Você tem 5 anos de idade? Por que você não sabe sentar que nem um adulto e dizer, ô fulano, olha, eu te bloqueei porque eu quero chamar atenção, porque eu tenho carência emocional, e porque eu quero resolver tal problema. É só dizer, eu quero resolver tal coisa. E senta e conversa que nem adulto, gente. Entendeu? Agora as pessoas, né, cresceram de corpo, às vezes envelheceram no corpo, mas a mente continua de uma criança de 5 anos. Que parece que não sabe conversar, não sabe dizer o que quer. Acha que utilizar esse tipo de coisa resolve uma situação, mas isso não resolve para uma pessoa que tem conhecimento, que busca conhecimento, para uma pessoa que já detectou padrões de coisas. Então, assim, busque padrões nas pessoas, busquem conhecimento e vocês não vão mais ser enganados. A gente é enganado à medida que a gente permite. Não tem aquele ditado que diz assim, só acontece na vida da gente o que a gente permite? Pois é, entendeu? A partir do momento que a gente não for dando mais reforço positivo a algumas pessoas atitudes vão parando de acontecer. Essa pessoa só faz isso, só tenta brincar com a gente desse jeito, porque a gente em algum momento deu reforço positivo, a gente agiu da forma como ela queria, deu reação emocional. Depois que eu comecei a entender isso, que eu era um tipo de pessoa que eu mostrava muito minhas emoções, assim. Ah, tô com raiva, pá, demonstrava. Ah, tô muito feliz, pá, demonstrava. Eu era uma pessoa, assim, muito transparente, entendeu? E isso é um problema, tá? Se você é uma pessoa muito transparente, você demonstra muito suas emoções, busque guardar mais sua emoção, porque isso é uma forma de proteger a sua vida. As pessoas são tão mau caráter que elas vão utilizar das suas emoções contra você. Então, quando você tiver com muita raiva, muito feliz, muita alguma coisa, a pessoa vai dizer, ah, mas você não sabe como fulano é? Fulano é muito irritada, fulano agiu assim, não é porque eu sou a vilã da história, eu sou a coitadinha, entendeu? Eu sou a alecrim dourada, porque fulano já é nervoso, é porque fulano já é isso, aí vai colocar a culpa em você. Então, a vantagem de você não demonstrar suas emoções é isso, entendeu? As pessoas não poderem utilizar suas emoções contra você. E aí, se elas te fizerem o mal, elas vão ter que lidar com o mal que elas fizeram, porque ela não vai poder desviar a maldade dela para as suas reações, porque você não vai ter reação. Você vai ficar calado, você vai aprender a ficar em silêncio, você vai aprender a não dar o que a pessoa deseja, então a pessoa ela vai ter que engolir a maldade que ela fez. E aí os holofotes que ficaria para você por causa que você reagiu, porque você explodiu, vai ficar para a pessoa, e a pessoa ela vai ter que lidar com as consequências da atitude dela. Ela vai ter que lidar com a consequência de ter agido como uma pessoa imatura, como uma criancinha de 5 anos. E ela vai ver, opa, eu não vou tentar isso novamente, porque não deu o efeito esperado. Essa pessoa não explodiu, essa pessoa não me xingou, essa pessoa me deu silêncio, essa pessoa me ignorou. Parece que não surtiu o efeito que eu fiz. Então eu vou parar de fazer. Por quê? Porque eu tentei, não deu certo. Então eu vou tentar outra coisa, entendeu? E aí a pessoa busca outra manipulação, outra chantagem emocional, pois bem. Mas até aquela tática, aquela coisa ali de tentar mexer com o seu psicológico, a pessoa vai ver que não conseguiu, vai parar. Então, gente, a gente tá o tempo todo ensinando as pessoas como devem nos tratar. A gente tá o tempo todo passando para essas pessoas ou sinais de respeito, para essa pessoa nos respeitar, ou sinais de desrespeito. E a gente precisa prestar atenção. Que tipo de mensagem eu estou passando para as pessoas? Eu estou pensando uma mensagem para as pessoas que meu tempo não é valioso, que meu tempo não é importante. Eu estou passando uma mensagem de que assim, as pessoas podem me tratar do jeito que quiserem, que essas pessoas podem me ignorar, podem me humilhar, podem pisar e eu vou simplesmente me fazer de tapete.
ou eu vou colocar limites nas situações, mesmo sabendo que vou desagradar. Porque, como eu disse a vocês, não tenho medo de desagradar, não tenho medo de perder pessoas. Saiba de uma coisa, quem ama vocês não vão deixar de estar na vida de vocês por qualquer motivo que seja, tá? A não ser que seja assim um motivo muito, muito sério. Mas se você não fez nada de errado e tudo mais, alguém vai querer sair da sua vida por quê? Alguém vai querer te tratar mal por causa que você fez o quê se você não fez nada, entende? Então tem gente que nos faz mal e tenta encontrar uma desculpa, colocar a culpa na gente, na verdade é porque essa pessoa sempre não gostou da gente. E aí ela só queria encontrar alguma coisa para falar mal da gente e para fazer com que ela seja a coitadinha, né? Ela rompa o vínculo e ao mesmo tempo saia como a coitadinha da história, né? Para que ela não tenha que assumir responsabilidade. Tem gente que tá devendo, sabe? Tem gente que tá devendo alguma coisa pra gente emocionalmente falando, moralmente falando, e aí nos trata mal, que é para ter uma desculpa para não nos ajudar, para não fazer algo por nós. Mas é engraçado, porque esse tipo de gente, quando elas precisam de ajuda, elas são a primeira a correr atrás da gente. Porque elas sabem que com a gente elas encontram ajuda. E quando é a gente com essas pessoas, aí elas fogem, né? Como o diabo foge da cruz, aí foge da gente quando sabe que tem uma dívida moral, uma coisa assim. E aí fica com esses chantagens, joguinhos. Mas como eu disse a vocês, né? A gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai pedindo discernimento a Deus, sabedoria a Deus, pra gente saber o que fazer em cada ocasião. E isso foi uma coisa assim que Deus falou muito no meu coração quando eu comecei a buscar Deus. Ele falou muito sobre essa questão de guardar o coração, né? Teve uma vez que, assim, fazia até um tempo que eu não estava assistindo os vídeos do pastor Antônio Júnior, e aí eu cliquei em um vídeo, né, da oração da manhã, e ele falou sobre essa palavra de guardar o coração, e assim, falou totalmente comigo. E eu pensei, Deus me direcionou a clicar nesse vídeo e ouvir essa palavra, porque eu precisava muito guardar o meu coração, porque o meu coração era muito aberto, sabe? Eu deixava as pessoas controlarem minhas emoções, então qualquer tipo de chantagem, manipulação emocional, as pessoas jogavam comigo, jogavam e conseguiam o que elas queriam, porque eu acabava reagindo emocionalmente, acabava dando a reação emocional, né? As pessoas acabavam tendo aquele vampirismo emocional, né? Conseguiam o que queriam, aí elas saíam com uma coitadinha da história e eu com uma vilã. Eu estava certa e acabava ficando como errada, por quê? Porque eu dei a reação emocional, enquanto elas falavam mansinho e na manipulação, ali no quietinho, ficava como a certinha da história, por quê? Porque não explodia, entendeu? Então cuidado com pessoas que não explodem emocionalmente, mas muitas vezes são as mais perigosas. Vocês sabiam que psicopatas, por exemplo, eles não explodem emocionalmente? Eles são controlados, eles são frios, e as pessoas podem dizer que eles são as certas da história, sendo que às vezes é a pessoa que está armando tudo ali por debaixo dos panos, tentando destruir a vida de alguém, atrapalhar as coisas, e ninguém desconfia deles, porque eles vêm ali mansinho, vêm ali falando baixinho, no quietinho, e aí você acaba desconfiando de uma ameaça que é mais aparente, que ocupa mais espaço, que é mais barulhenta, mais estrondosa. Você acha que isso é uma ameaça, sendo que na verdade às vezes a ameaça vem de uma manipulação sutil, daquelas palavras boazinhas que alimentam o ego, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, entendeu? Quando a gente detectar alguns padrões de algumas pessoas que têm esse tal de comportamento, porque não é porque é parente, não é porque às vezes é um amigo muito próximo, não é porque às vezes é uma pessoa que você assim confia muito, que significa que não utiliza desses artifícios. E como eu disse, eu não me importo, por exemplo, hoje em dia, a intenção do coração. Eu me importo se isso me faz mal, se isso prejudica a minha vida de alguma forma. Porque, assim, eu comecei a cuidar da minha vida e comecei a me afastar de tudo aquilo que me gera alto cortisol. Eu passei muito tempo da minha vida, desde mais ou menos da minha infância, tendo problemas intestinais, inclusive por causa do alto cortisol. Eu vivia num ambiente estressante, tinha muitas coisas de trauma e tudo mais que me dava muito cortisol, muito estresse. E aí, depois que eu cresci, que eu comecei a entender padrões de comportamento de pessoas e lidar com muita situação, eu pensei, peraí, eu vou me poupar. Ao longo da minha vida, eu já passei por muito estresse, já passei por muito trauma, tá na hora de eu começar a cuidar de mim. Tá na hora de eu olhar para mim, porque ninguém me viu, ninguém cuidou de mim verdadeiramente como eu deveria receber cuidado. E hoje em dia, como adulta, eu vejo que essa é a minha missão, que esse é o meu dever como uma mulher adulta, é cuidar de mim, da minha vida, das minhas emoções, entendeu? E se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar, por exemplo, do meu filho, né? Que é assim, o que eu tenho de mais valor, né? De mais importante, assim, porque é uma vida que depende totalmente de mim, né? Ele é um ser humano que depende totalmente de mim, que eu tenho um vínculo, que eu tenho uma obrigação. Então eu penso assim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem nas minhas emoções. E se eu estou ao redor de relacionamentos que me fazem mal, que exemplo eu vou estar dando ao meu filho? Vou estar dando um exemplo de uma pessoa que precisa agradar os outros, que vai ter medo de abandono, que tem que correr atrás dos outros. Eu vou estar passando tudo isso como lição para o meu filho. Eu não quero. Eu quero que meu filho cresça entendendo o valor que ele tem, que ele não precisa ficar cedendo à chantagem emocional, à manipulação, não precisa estar correndo atrás de ninguém, que ele entenda que quem ama ele de verdade
vai fazer o bem para ele e não vai ficar utilizando de joguinhos, entendeu? Para manter ele por perto. Eu vejo que é o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. As pessoas não jogam limpo nas suas emoções, não tem um diálogo para expressar os seus sentimentos. As pessoas ficam querendo utilizar de artifícios, de manipulações para fazer alguém ficar na vida. Ah, eu vou fazer isso para fulano ficar na minha vida. Então fulano não gosta de você, então fulano não é sua. Ou não é seu, não é para estar na sua vida. Porque quem gosta de você de verdade, quem é para estar na sua vida, vai estar. Você não precisa utilizar de manipulação, de chantagem, de gente que faz amarração amorosa, né? É uma coisa ridícula que eu acho também. Porque, gente, não é para estar na sua vida. Se você precisa fazer uma amarração amorosa para fazer uma pessoa ficar na sua vida, é porque, sinceramente, aquela pessoa não é para estar na sua vida. Às vezes tem pessoas que entram na nossa vida, gente, para nos ensinar algo, e depois que essa pessoa, ela cumpriu com o objetivo dela de nos ensinar algo, elas vão embora. E tá tudo bem, ela cumpriu a missão dela, talvez tinha uma lição importante na vida dela, né, que ela veio para te ensinar, depois que te ensinou, aquela amizade acabou. E você pega aquele aprendizado, leva para sua vida e vai viver a sua vida, entendeu? Porque não existe só aquelas pessoas na sua vida. Uma das melhores coisas que eu fiz foi ter entrado para a célula, para a igreja. Por quê? Porque se tem pessoas no seu ciclo que muitas vezes não te escutam, não te acolhem, usa de chantagem e manipulação, às vezes na igreja você vai ter ali verdadeiros amigos, pessoas que vão orar por você, pessoas que vão estar ali com você, pessoas que vão às vezes oferecer conselhos e palavras que às vezes quem está por perto não faz absolutamente nada, entendeu? Então é por isso a importância que eu falo aqui para vocês da espiritualidade, é muito importante, porque quando esse tipo de coisa acontecer, entendeu? Vocês vão ter mais paz no coração de vocês, entendendo que vocês têm um Deus que ama vocês. Vocês vão ter a consciência tranquila, sabendo que você busca Deus, que você não fez mal para ninguém. E que se alguém tem algo contra você, é porque essa pessoa é atormentada. Essa pessoa tem um problema com ela, entendeu? Antes de uma pessoa ter um problema com você, essa pessoa tem um problema com ela mesma. Porque se você é uma pessoa que não faz mal a ninguém e a pessoa do nada se vira contra você, não é basicamente do nada, é inveja, é alguma coisa, entendeu? Algum tormento que às vezes tem na vida da pessoa, mas você sabe que a culpada não é você, ou o culpado não é você. Então você simplesmente fica tranquilo, você sabe dos caminhos que você está tendo, você sabe da sua postura diante da vida, entende? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham essa reflexão na vida de vocês. Quanto mais rápido vocês entenderem isso, melhor. Menos vocês vão se frustrar, menos vocês vão ter falta de paz. Guarda a energia para vocês. Guarda o tempo de vocês para vocês se cuidarem, para vocês se valorizarem, para vocês se amarem. Vai estudar, vai ler, vai fazer exercício, vai cuidar da vida de vocês. Quanto mais vocês cuidarem da vida de vocês, menos vocês querem cuidar da vida dos outros, menos você se importa com o que os outros pensam de vocês, porque vocês estão gastando tempo e energia para aquilo que vai dar um futuro para vocês, entendeu? Então foca em você. O melhor conselho que eu posso dar para vocês é foca em você. Vai fazer a tua vida, vai viver sua vida de uma boa. Porque assim, né, a gente vai simplesmente vivendo nossa vida um pouco, né, de cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo. Então, é isso mesmo que eu quero falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E um beijo no coração de vocês.